Holocausto nunca mais. We remember. Nós nos lembramos. E jamais nos esqueceremos dessa página vergonhosa da história da humanidade. Jamais nos esqueceremos das atrocidades feitas contra nossos irmãos judeus. Eu não sei se tem ou se não tem uma gota de sangue judeu. Eu quero fazer ainda uma pesquisa, uma árvore genealógica para ver se tenho ou não ascendência judaica, mas tendo ou não essa descendência e essa ascendência, eu tenho muito amor pelos judeus, eu tenho plena paixão por Jerusalém, pela Torá, pelas coisas que envolvem toda a revelação bíblica. Os judeus, para mim, são como o meu povo, minha raça, são como meus irmãos, meus parentes. Portanto, tudo que se refere aos judeus refere-se a mim também. Toda a história dos judeus também é a minha história, mesmo por consideração, por amor a esse povo da promessa, a esse povo chamado por Deus. Essa página sangrenta da história, esse momento vergonhoso, vexatório de humanos matando humanos, de pessoas matando pessoas, simplesmente por serem pessoas de outra etnia, simplesmente por serem pessoas de outra nacionalidade. Na verdade, we remember, nós nos lembramos, precisa ser entendido no contexto da revelação de Deus ao mundo sobre o que é o judeu, e da revelação de Deus aos próprios judeus de qual é o seu papel. Quando Deus chamou a Abraão, em Gênesis 12, e disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 e Gênesis 17, Deus está falando e reiterando essa promessa de Deus a Abraão. Quando Deus então especificou: você é o homem através do qual eu vou levantar uma raça totalmente diferente, um povo diferente. Algo aconteceu no reino espiritual. E o inimigo das nossas almas, Satanás, Hassatã, que não sabia quem seria a pessoa através de quem viria aquela nacionalidade, de quem no futuro viria o Messias, até agora, Hassatã não sabia. Mas quando Deus fala com Abraão, então toda a artilharia do inferno se volta contra Abraão e contra sua descendência. Ou seja, durante toda a história de Israel, a sua história pode ser resumida como obediência a Deus e resistência ao mal. Não eram os países que queriam exterminar Israel. Os países eram apenas fantoches nas mãos de um ser espiritual, do mal, poderoso, perigoso e maldoso. Então, quando Deus mostrou para Abraão o seu plano que viria através dele, Satanás voltou-se contra Abraão e contra sua descendência. Você, judeu, é descendente de Abraão, consequentemente, você é alvo constante da raiva e da ira do inimigo da sua alma. Os países que lutaram contra Israel foram apenas fantoches, títeres, marionetes nas mãos do inimigo. Agora, existe também algo que deve ser lembrado. Eu estava vendo e ouvindo a palestra de um rabino bastante interessante, e alguém perguntou para esse rabino: aonde estava Deus durante o Holocausto? E olha que o Holocausto foi algo realmente terrível. Algumas pessoas, alguns historiadores tentam minimizar, assim, descaracterizar o Holocausto, mas não há como minimizar, não há como descaracterizar. Ele foi muito pior do que se conta. Muito pior, não há como exagerar. Por mais que se contem as atrocidades, por mais que se contem as coisas horríveis, não há como exagerar. Ele foi terrível. O Holocausto foi algo vergonhoso, terrível. Então, eu conheci uma pessoa, uma senhora, que foi enfermeira no campo de concentração de Auschwitz. E ela contou para mim, eu conversei com ela.
ela disse que a coisa mais terrível do mundo, o cheiro mais estranho, é o cheiro de corpos humanos sendo queimados. Ela disse que a fumaça que subia daqueles fornos era tão densa que mal subia da chaminé e ficava pairando sobre aquele campo de concentração. Não se dissipava, não se diluía, não subia. Ficava ali, aquela fumaça densa com aquele cheiro forte de corpos dos nossos irmãos judeus queimados. Ela disse que se condoía tanto com aquela situação que, para tentar ajudar alguns judeus, ela colocava pequeninos pedaços de pão dentro do seu sutiã, embaixo dos seus seios, e levava esses pequenos pedaços escondidos para doar, para dar a esses judeus que estavam há dias sem comer. Não há como negar as atrocidades feitas por Hitler e por sua corja. Não dá para negar e para exagerar tudo o que aconteceu com nossos irmãos judeus. E a cada dia nos lembramos disso e nunca nos esqueceremos. Mas essa pessoa perguntou ao rabino: aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Ou seja, por que é que Deus deixou que isso acontecesse? A resposta do rabino veio de maneira bastante didática e muito clara, raramente ouvida assim da boca de rabinos. Ele foi para Deuteronômio capítulo 28. Em Deuteronômio 28, existe do versículo 1 até o versículo 14, uma sequência de promessas feitas a Israel se Israel fosse obediente a Deus. Mas a partir do versículo 15 e entrando para o capítulo 29, já muda o tom da conversa. Então, até o versículo 14 vem assim: se você obedecer a Deus, você será bendito na cidade e bendito no campo. Se você obedecer a Deus, você será bendito em todos os seus empreendimentos. Seus filhos terão saúde, você terá saúde, a sua lavoura vai produzir, seus animais não ficarão doentes, aquela coisa toda. Mas a partir do versículo 15, que entra um mas, e aí que o rabino enfatizou: mas, se vocês desobedecerem, vocês serão sujeitos a muitas coisas terríveis. Vocês serão espalhados pelo mundo. Os seus inimigos vão dominar sobre vocês, porque eu vou tirar de vocês a proteção. O mais forte de vocês não vai conseguir resistir ao mais fraco dos inimigos. E esse é o princípio bíblico, esse é o ensinamento bíblico. Olhe, veja o que a Bíblia fala. Deuteronômio 28:15. Olhe. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu posso dizer a você, se os judeus não tivessem se desviado da verdadeira adoração a Deus, não somente o holocausto não teria acontecido, como nem mesmo a diáspora ocorreria. Quando Salomão estava orando a Deus, consagrando aquele templo que ele acabara de construir, Deus advertiu a Salomão: esse templo é muito bonito, disse Deus. Esse templo é magnífico, mas para mim não é nada. Por quê? Fique sabendo, Salomão e todo Israel, que no dia que você se desviar, que no dia que vocês adorarem outros deuses, esse templo será destruído e eu vou agir contra a nação de Israel. Veja ainda o versículo 36 de Deuteronômio 28. Está escrito assim: o Senhor te levará e o teu rei, que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Veja ainda o versículo 64.
O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás ao pau e à pedra. Então, usando estes textos e alguns outros, o rabino mostrou para aquela pessoa que perguntara aonde estava Deus durante o holocausto. O rabino respondeu: Deus estava aonde sempre esteve, mas nós não estávamos aonde deveríamos estar. Nós havíamos deixado a adoração ao verdadeiro Deus. Nós havíamos relegado a Torá a segundo plano. Nós havíamos deixado que outras coisas tomassem conta das nossas ocupações, dos nossos pensamentos. Nós fizemos com que nossa vida se resumisse a apenas algumas práticas de rituais antigos e nada mais, mas isso não transformou nosso caráter, isso não mudou nosso dia a dia. Isto o rabino respondeu àquela pessoa que lhe perguntara aonde estava Deus durante o holocausto. Mas agora a questão é, estamos dizendo we remember, nós nos lembramos, e holocausto nunca mais. Então a questão é, o que fazer ou como garantir que nunca mais haverá um outro holocausto? Eu digo a você, baseado em todas as advertências que Deus traz no Antigo Testamento para Israel. Quando os assírios ameaçavam Israel, quando outros povos ameaçavam, e Israel tentava fazer aliança com outros povos, vamos imaginar então a Assíria ameaçando Israel, mas Israel, em vez de confiar em Deus, confiava que se fizesse uma aliança com o Egito, conseguiria resistir à Síria ou à Assíria. Deus dizia, não é assim. Você vai resistir à Síria se estiver em obediência a mim. Se você não estiver em obediência a mim, mesmo fazendo aliança com o Egito, você vai cair, porque o Egito é um bordão quebrado, um apoio que não apoia ninguém, uma ajuda que não ajuda, um socorro que não socorre. O seu socorro, Israel, está em mim. Então, como evitar que haja outro holocausto? Como evitar que os árabes engulam Israel? Estando totalmente submisso ao Deus de Israel. Não será a ONU, não são os Estados Unidos, não é o poderoso armamento e a capacidade bélica, não é o treinamento dos soldados de Israel, não é o aumento dos seus soldados, do seu efetivo, não é nada humano que fará com que Israel seja protegido, porque quem protege Israel é o guarda de Israel. E vamos garantir que jamais haverá outro holocausto. Nunca mais se repetirá se Israel andar em obediência total ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Que Israel não seja apenas mais um país, num país onde as práticas são as mesmas, com poucas diferenças, guarda-se o Shabat, observa-se algumas coisas, mas em que a sociedade seja tão corrupta quanto o outro país, que não seja assim. Que Israel seja um referencial, que Israel seja uma marca, que Israel seja um ponto no mundo em que as pessoas olhem e digam, ali está um povo que realmente adora ao Senhor. E que povo diferente, e que povo majestoso. Israel é hoje conhecido como um país de alta tecnologia. Israel é hoje conhecido como uma potência mundial, embora seja pequeno territorialmente. Mas Israel deve ser conhecido por pessoas que amem a Deus e o adorem sobre todas as coisas. Pessoas cuja vida reflita a glória de Hashem. Pessoas que vivam exclusivamente para esse Deus. E eu tenho plena certeza, pela Bíblia, pelos escritos, de que a partir do momento que Israel for um país realmente, totalmente consagrado a Deus, ninguém tocará em Israel. Ninguém. Porque o guarda de Israel há de protegê-lo. Nós nos lembramos do holocausto. Sempre nos lembraremos. Faremos de tudo para que não aconteça de novo. E não há de acontecer. E temos certeza que
Deus está despertando o coração de cada judeu para voltar à adoração, para queimar os seus ídolos, quebrar seus postes ídolos, deixar as suas superstições e suas crendices de lado e voltar exclusivamente para o Deus de Israel.